Presente, nossos agradecimentos. Agradecemos também aos ouvintes da nossa querida Rádio Jaguariúna. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 36ª sessão ordinária do segundo período legislativo, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos, então, de acordo com os termos da Lei Municipal 28/2020, uma oração, pelo nobre colega dessa casa, a todos os presentes e a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Jaguariúna. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, vereadora Verdi, vereadora Juliana, aos presentes da casa. Quero aqui nessa oração agradecer pela passagem aí de mais um aniversário da Graciane, a professora Graciane, estava conversando com ela ali, só a idade que estava acertando. E a todos os ouvintes da Rádio Jaguariúna, meu boa noite. Vamos agradecer a Deus por esse momento, que com certeza, se estamos aqui, é porque Deus tem cuidado de nós. Pai Celestial, nós estamos na sua presença e eu quero lhe agradecer, porque a tua bondade, a tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Se estamos aqui é porque o Senhor tem mantido-nos de pé. E nós somos, Senhor, gratos a Ti, nós amamos a Ti. Nos ensina a cada dia a fazer o melhor pela nossa cidade. Cuida de cada um que está ouvindo nesse momento, cada família de Jaguariúna. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado ao vereador William. Nos termos do artigo 148 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores presentes. Senhor presidente, eu registro a presença de todos os vereadores para a sessão de hoje. Estando assim, número de presentes para dar início aos trabalhos, coloco em discussão a ata anterior, em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação única. Não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento à sessão, no espaço dedicado aos expedientes, solicito ao secretário dessa casa, do técnico do legislativo, para proceder à leitura de documentos e correspondências recebidas nesta noite. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, ouvintes dessa sessão. Nós temos uma recomendação administrativa, número 001/2024, GPG-MPC. Apenas fazendo uma breve explicação rápida sobre essa recomendação. A leitura dela é obrigatória, do qual todos os vereadores deverão depois fazer a assinatura de uma certidão. O presidente também deverá certificar, juntamente ao Tribunal de Contas, da leitura desta recomendação. Todos os vereadores também deverão assinar uma certidão que será passada para conhecimento dessa recomendação. E, além disso, também aqui de acordo com a recomendação, trata de ser colocada à disposição da população, tanto no site da Câmara, no portal Transparência, e depois encaminhada ao Tribunal de Contas. Todas essas informações por meio de certidão. Eu vou ler a partir aqui da recomendação do Tribunal. Recomenda-se aos gestores públicos municipais, às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos municípios do Estado do Paraná, bem como aos integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial da LDO 2025 e LOA 2025, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública e, em especial, ao prefeito municipal,
que, primeiro, providencia a relação dos precatórios e regime geral em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, o número do processo, a data da protocolização na Prefeitura, o nome do beneficiário e o valor do precatório. 2. Contemple na proposta de lei orçamentária a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício de 2025, bem como das obrigações de pequeno valor objeto das requisições de pequeno valor, RPV. 3. Encaminha este Ministério Público de Contas no prazo de 30 dias após a publicação da lei orçamentária para o e-mail projetompc.precatórios.gmail.com. A relação de precatórios citado no item 1 e a lei orçamentária de 2025, com realce do item que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigações de pequeno valor de RPV, requisição de pequeno valor. Item 2. Ao Procurador-Geral do Município e ao Controlador Interno do Município, para que, consideradas as particularidades de suas respectivas atuações, prestem a devida assistência ao chefe do Poder Executivo, informando-lhe de eventuais causas suspensivas ou interruptivas dos pagamentos, bem como certifiquem a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes, como suficientes aos pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Item 3. Ao presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças, ou seja, da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaguaraíva, Economia, Finanças e Orçamento, nome da comissão. Número 1. Faça em seus pareceres a análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral com os valores constantes da proposta de lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto ao seu integral cumprimento. 2. Afira se houve adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. 3. Disponibilize o parecer sobre a proposta de lei orçamentária no portal da Câmara Municipal na internet em até 5 dias após a aprovação do parecer pela comissão. 4. Item 4. Ao presidente da Câmara Municipal. Item 1. Inclua em pauta apenas se a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2025 contemple a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios de regime geral e obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor. 2. Instrua o processo legislativo de análise da proposta de lei orçamentária com a relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos. 3. Está negritado. Disponibilize esta recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como inclua em seu portal na internet e faça a sua leitura na próxima sessão ordinária, na qual está sendo feita agora. 4. Encaminhe a este Ministério Público de Contas, no prazo de 5 dias após a inclusão em pauta da proposta de lei orçamentária, para o e-mail projetompc.precatórios@gmail.com. A. 4.1. Comprovação por meio de certidão de que cópia desta recomendação foi disponibilizada para todos os vereadores. Essa certidão será colocada e passada aqui hoje nessa sessão. Item 4.2. Comprovação por meio de link da inclusão desta recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal na internet. 4.3. Comprovação por meio de certidão de que esta recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária após o seu recebimento. 4.4. Comprovação contendo cópia do parecer da Comissão de Orçamento ou Finanças, ou congênere, bem como o link da sua disponibilização no portal da Câmara Municipal na internet. Item 5. Ao prefeito municipal, ao presidente e membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento,
ao presidente da Câmara Municipal, aos vereadores e servidores municipais envolvidos: 1. Mantenho absoluto sigilo das informações pessoais de credores de precatórios de quaisquer espécies, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. 2. Observe estritamente o disposto na Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Publique-se Curitiba, 21 de outubro de 2024. Os vereadores querem que eu faça a leitura dos considerandos ou não há necessidade? Ordem do dia 5 de novembro de 2024. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 30, de 2024, de autoria do vereador Valdeci Cox, que tem por ementa da denominação de Rua Saulo de Oliveira, um trecho de rua sem saída, com início na Rua Sebastião Maurício, no bairro Lagoão, no município de Jaguaraíva, Paraná. Primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 17 de 2024, de autoria da mesa executiva e demais vereadores, que tem por ementa: altera dispositivos da Lei Orgânica do município de Jaguaraíva, Paraná e dá outras providências. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 33 de 2024, de autoria da mesa executiva, que tem por ementa: altera a Lei Municipal número 2407 de 2012 e dá outras providências. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 35 de 2024, de autoria da vereadora Juliana de Almeida Langner, que tem por ementa: estabelece no âmbito do município de Jaguaraíva, Paraná, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais. Não temos indicação e nenhum outro tipo de proposição. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite a todos. Obrigado ao técnico legislativo Cleófas. Na sequência dos trabalhos, passamos ao grande expediente. Solicito o secretário ser vereador inscrito, havendo que determine regimentalmente o tempo a cada vereador. Senhor presidente, são 4 minutos para cada vereador, mais o tempo de líder de bancada. Com a palavra, o vereador Ratinho. Declino a palavra, vereador. Não temos mais vereadores inscritos. Não havendo vereadores mais inscritos, solicito o secretário para que faça a leitura das matérias pautadas para hoje. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 30 de 2024, de autoria do vereador Valdeci, que tem por ementa da denominação na Rua Saulo de Oliveira a um trecho da Rua Sem Saída, com início da Rua Sebastião Maurício, no bairro Lagoão, do município de Jaguaraíva. Esse projeto de lei já teve em sua tramitação em primeira votação, já aprovada o parecer das comissões pertinentes ao projeto. Já foi discutido em primeira, aprovado em primeira, eu coloco em segunda discussão. Desculpa. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em segunda votação. Não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Agora, em primeira discussão e votação, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 17, de 2024, de autoria da mesa executiva e demais vereadores, que tem por ementa: altera dispositivos da Lei Orgânica do município de Jaguaraíva e dá outras providências. Acho que não está. Só que está sem. Precisa da assinatura do parecer, né? Nenhuma comissão? Nenhuma comissão. E esse aqui. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, para que a gente possa
coletar a assinatura dos 9 vereadores que fazem parte da comissão desse projeto da lei orgânica do município. Os trabalhos, quero pedir desculpa ao público presente, aos ouvintes da Rádio Jaguaraíva, e solicito agora do secretário que faça por ordem das matérias pautadas para a votação de hoje. Senhor presidente, então, em primeira discussão e votação, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 17 de 2024, de autoria da Mesa Executiva e demais vereadores, que tem por emenda: altera dispositivos da Lei Orgânica do município de Jaguaraíva e dá outras providências, com o parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Coloco o parecer único da única comissão, né, porque é Legislação, Justiça e Redação, e a lei orgânica ela requer só essa comissão, em votação única para os senhores vereadores, o parecer da comissão favorável. Não havendo manifesto contrário, está em discussão o projeto. Senhor presidente, eu gostaria só que o secretário pudesse falar para nós se houve alguma mudança ou apenas quais as mudanças que está havendo nesse projeto, as reais mudanças que está havendo nesse projeto da lei orgânica. O que está sendo alterado de fato? Quais são os pontos que estão sendo mantidos e os alterados? Vamos passar então a palavra ao secretário para que faça a explanação solicitada pelo vereador William, mas nada mais é do que o que determina na Constituição Federal e na lei orgânica do município, que é a lei maior nossa. O artigo 1º altera a parte do inciso 8º do artigo 17 da lei orgânica do município, ficando da seguinte forma: artigo 17. Compete privativamente à Câmara Municipal fixar por lei os subsídios do prefeito, vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, até o final da legislatura, respeitando os limites e critérios estabelecidos da Constituição Federal e nos parágrafos desse artigo. O artigo 2º altera o parágrafo 1º, da lei orgânica do município, do artigo 17, conforme segue: compete privativamente à Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os subsídios referentes ao inciso do caput desse artigo serão definidos em uma única parcela, não sendo permitido o acréscimo de qualquer outra forma de remuneração adicional ao subsídio, admitindo-se que o presidente da Câmara tenha um subsídio diferenciado estabelecido em legislação própria. Beleza, vereador? Então, só para podermos esclarecer um pouco, o que está definindo aqui, a própria Constituição, ela cita, né, que da prerrogativa da mesa legislativa de todo o território nacional, ou seja, dos municípios, das assembleias legislativas, do Congresso Nacional e do Senado, fazer, né, a fixação dos subsídios dos agentes políticos, no qual já citei aqui, que são os vereadores, vice-prefeito, prefeito e secretários. Essa é uma lei. E a questão também, né, está tirado o texto do qual é constitucional, né, na lei orgânica, ela consta na lei orgânica, mas não obrigatoriamente ela está sendo determinada como aprovada, que seria o acrescido 13º aos agentes políticos, que subentende-se também, e a gente até não entende o porquê que o secretário é considerado como agente político, recebe 13º, e o prefeito, e o vice-prefeito e os vereadores não têm esse direito, né? E outro
item ali também que foi feito a leitura para o secretário, que me fugiu agora, mas basicamente é isso. Então, não sei se há algum vereador que queira discutir a respeito da matéria. Senhor presidente, desculpa, ainda em discussão, né, esse projeto. Hoje nós estamos apenas tratando, né, daquela grande preocupação para poder votar o projeto que vai fixar, então, né, o subsídio para o prefeito, os vereadores. Então, hoje nós só estamos regulamentando, autorizando para que a Câmara Municipal, né, possa estar votando esse projeto até o final de dezembro, né, até o último dia que a Câmara poderá votar esses projetos aqui, deste ano. Por quê? Porque, segundo a nossa lei orgânica, que consta hoje, o regimento interno da Câmara, teríamos que ter aprovado, então, o projeto 90 dias antes das eleições. Então, para que não haja prejuízo e possamos fixar, independente, né, do resultado do próximo projeto que virá, mas dessa maneira, aprovando essa alteração da lei orgânica hoje, então aí nós podemos votar e discutir o próximo projeto. Lembrei agora o que seria o assunto que eu ia abordar. E quando foi feita a leitura para o secretário, que os subsídios eles são fixados em parcela única, o que vem a ser isso? Que o valor ele tem que ser um valor, vamos supor, o que nós recebemos hoje, os vereadores recebem hoje, o valor bruto de 7 mil e uns quebrados, não lembro bem precisamente, e não pode ter mais um acréscimo diferenciado, ou seja, uma gratificação, uma coisa desse gênero, né? Então ele tem que ser uma parcela única. Então é só para explicar, para que o público possa entender e os nossos ouvintes também. Não havendo mais vereador aqui que queira discutir o projeto, eu coloco em votação o parecer da Comissão da Única Legislação, Justiça e Redação. Parecer favorável, não havendo manifesto por parte do plenário, está aprovado. Eu coloco em primeira votação, lembrando que, nesse caso, no regimento interno, o interstício da segunda votação se dá em 10 dias, e lembrando que também, em caso específico como esse, o presidente da Câmara vota porque requer 2/3 dos votos dos senhores vereadores. Então, eu coloco em primeira votação para os senhores vereadores. Não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Agora, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 33, de 2024, de autoria da Mesa Executiva, que tem por ementa: altera a lei municipal número 2407, de 2012, e dá outras providências. Esse projeto tem o parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. E a Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo não assinou o parecer. Coloco, então, em votação para os senhores vereadores o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Não, e colocamos também, né, o parecer não favorável da outra comissão. Os vereadores que estiverem por sua aprovação permanente da comissão, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o referido projeto para os senhores vereadores. Presidente, Pois não. quero começar falando desse projeto, até para levar ao conhecimento da população. Esse projeto ele está modificando o que acontece. Hoje, para ser um assessor de um vereador, precisa ter o 3º grau. E esse projeto está derrubando para que o assessor tenha apenas o 2º grau. Já quero dizer que eu sou contra, porque não é uma questão que, se a gente diminuir, né, a questão do currículo, enfim, de formação, vai fazer o vereador ler mais ou não. Eu acho só que, independente da formação de quem for o assessor, o vereador tem que ler, entender o que está sendo votado. E eu acredito que é um retrocesso nós fazemos isso. Até porque, parte jurídica, está aqui o doutor
eu confesso aqui já que a parte jurídica é o que mais pega, é o calcanhar de Aquiles. Obviamente que nós estamos numa casa de leis, ou seja, a interpretação hoje jurídica, ela é embasada em várias leis, então você não pode ter achismo, né? E eu defendo essa questão. E eu acho que um assessor preparado com uma formação de 3º grau, ele não só deve, mas como ajuda muito um vereador no seu trabalho, até porque não há uma exigência de formação para ser candidato, né, a vereador. Isso aí a gente sabe. Agora, um assessor com a tal formação, isso ajuda muito. E não só ajuda o próprio vereador, mas ajuda a cidade. Porque a gente sabe que o voto é popular e tudo mais, ok, o voto é aberto, mas essa questão de ter um assessor com preparo, pelo menos alguém que encarou um 3º grau, isso ajuda muito o assessoramento. Então, a minha opinião, né, não precisa, minha opinião não está em discussão, é apenas a minha opinião sobre o referido projeto. Senhor presidente, também gostaria de comentar sobre esse projeto, né? Agora é a hora da discussão. E dar o meu parecer. Também acompanho o vereador William, né, nesse pensamento, até porque nós vemos aqui, né, são duas questões aqui. Primeira, as nossas funções aqui quanto vereadores e quanto membros das comissões, né, tanto o parecer, para que possamos dar um parecer técnico das comissões, quais são tão importantes, o nosso assessor ele tem que estar nos ajudando, senhores vereadores, nos protegendo, nos blindando, né, tanto por questões jurídicas e muitas situações ainda de que projetos chegam, tem que ser aprovado, às vezes a gente tem um certo conhecimento, mas quem sabe até limitados, por isso nós temos que ter uma assessoria que possa entender ou igual ou melhor até do que nós, para que possa nos dar um suporte. Então, essa exigência, né, quanto a ter essa qualificação aí para o assessor, eu acho que nós não podemos regredir. Outra situação que eu gostaria de deixar em pauta, senhor presidente, com todo respeito aqui, mas nós estamos praticamente finalizando o nosso mandato aqui. Estaremos mudando, né, todo a questão do quadro de funcionários aqui, né, caso aprovado esse projeto, que quem terá o maior interesse é a próxima legislatura. Então, senhor presidente, eu até gostaria de que esse projeto fosse discutido e votado a partir do ano que vem, com os próximos vereadores que estarão sentados aqui e eles que estarão nomeando quem serão os seus assessores. Quanto a hoje, nesses 4 anos que estive aqui, fui muito bem assessorado, né, por quem me ajudou, por quem trabalhou no meu gabinete. Então, por isso eu acho que nós não podemos regredir, e sim manter da maneira de que está essa casa, principalmente valorizando e incentivando para que as pessoas que têm interesse de trabalhar quanto uma assessoria aqui da Câmara, né, ela busque esse conhecimento diário para que possa representar e ajudar cada vereador a defender os interesses da nossa cidade. Ainda em discussão, presidente, eu tinha, sobre esse referido projeto, eu tinha 2 questões que eu queria entender um pouquinho melhor, só que eu ia até pedir, se fosse possível, um parecer do jurídico da casa, porque quando foi colocado o projeto, foi criado esse projeto dos assessores, teve uma recomendação do Ministério Público para que fosse feito com cargo de ensino superior. Eu só queria entender se, aprovando esse projeto, não teria uma sanção por executivo dessa casa no próximo, caso colocasse um assessor sem o ensino superior. Porque eu acredito que, se não tiver problema, é até melhor para o vereador ter mais opções na escolha do seu assessor, que é para ser uma pessoa de confiança, eu acredito. Não só uma pessoa estudada, que tem um curso superior, no entanto, tem que ser uma pessoa de confiança, porque o assessoramento no vereador é um cargo muito importante, que você não pode escolher uma pessoa, qualquer pessoa assim que você encontrar só por causa dos cursos superiores. Eu sei que é difícil encontrar uma pessoa que você possa confiar e que seja competente. Então, eu acredito que seja, se for possível, é melhor para o vereador ter mais essa opção na escolha do seu assessor, do seu ajudante, mas tem essa preocupação do caso do Ministério Público entrar
com uma sanção, alguma coisa administrativa, porque quando foi criado, o próprio Ministério Público pediu para que fosse feito dessa maneira. Então, acredito que se aprovado desse jeito e eles vão querer entrar com alguma coisa para o ano que vem, ou se é só voltar ao projeto anterior, ou se pode acontecer algum problema de nem conseguir contratar o assessor depois, né? Na discussão, senhor presidente. Me permite, vereador? Pode falar, então. Com todo o respeito aos demais colegas que me antecederam nas suas locuções, isso é uma questão interpretativa. A questão da nomenclatura de ensino superior e ensino médio, isso vai da escolha do vereador, que de praxe acontece em todos os mandatos. Você não está impedido de você escolher teu assessor com ensino superior, certo? E outra, se olharmos por essa interpretação, por essa ótica, eu sempre citei que os órgãos legislativos, por si só, tinham que ser compostos, no mínimo, por bacharelado em direito ou por advogado, porque todas as leis, elas são, né, por interpretação jurídica. E contadores também, porque tem a questão orçamentária. Então, se nós olharmos por essa ótica, né, a Constituição Federal ela teria que ser mudada em todo o seu contexto, né? Então, essa questão da interpretação de tirar do ensino superior para o ensino médio é só uma questão de interpretação. Nada impede que o vereador, quando assumir a sua cadeira, ele possa nomear um assessor de ensino médio ou de ensino superior, né? Porque tem muitos cidadãos, né, e cidadãs que não têm um ensino superior, mas têm um vasto conhecimento, né? E essa questão também do assessoramento, a Câmara, ela dá por si só já aos nobres vereadores. Haja vista que os pareceres, quando chega um projeto de lei na Câmara, primeiramente se leva ao conhecimento do Poder Judiciário, que é o procurador da Casa. Hoje nós não temos um procurador, por questões judiciais, não vou entrar no mérito, mas nós temos um assessor de gabinete, que já se prontificou e está à disposição a qualquer um dos senhores vereadores. E nós temos um técnico legislativo que é formado em direito também. Então, a Casa de Leis, por si só, ela já dá uma sustentação legal. A questão dos projetos de lei, aos conhecimentos. Agora, é muito importante que haja, por parte dos nobres colegas, quando chega um projeto de lei na Câmara Legislativa, e que é feita a leitura, e no dia subsequente, tem o prazo regimental para reuniões das comissões, que se façam as reuniões, que se elaborem, né, todo esse trabalho regimental que está no regimento interno, para que quando a matéria venha ser submetida à votação, todos os vereadores já tenham conhecimento a respeito, ou se faça ofício, né, por parte das comissões, solicitando alguma dúvida, se o projeto vier do Executivo ou se o projeto nascer do próprio Legislativo. Então, a questão dessa nomenclatura é de pura interpretação. É isso. Pois não, vereador Ratinho? Questão de ordem, senhor presidente. Só terminar aqui que eu tinha começado, vereador, só se permite eu pronunciar. Então, é que nem eu sou contra, né, da mudança nessa altura já, final de ano, e nós já, que nem os vereadores que estão eleitos, claro, vão continuar mais 4 anos nessa casa, mas eu acredito, o que acontece, o incentivo do governo dá hoje para todos se preparar, para estudar, para se formar, é só a gente ter um bom senso, ir atrás do estudo e fazer o dia a dia, se preparar para sentar um dia aqui como assessor, e nós estamos tirando, tipo, a chance e a oportunidade da pessoa se preparar para ter um conhecimento melhor, e vamos dar
e vamos abaixar aí. Então, vamos deixar a oportunidade para os vereadores que vão assumir em janeiro, aqui agora, dia 1º de janeiro, e eles fazer essa votação, é que nem o plano de subir o salário, abaixar ou subir, tem que deixar para os novos vereadores sentar, pensar, mexer no salário, se eles quiserem subir, e abaixar também o cargo hoje que tem como a formação superior. Eu sou favorável ao ensino superior, porque a pessoa, ele dedica cada vez mais no estudo, e nós temos que dar, assim, a chance para cada cidadão, sim, estudar cada vez mais, se preparar. Era só isso, minhas palavras, muito obrigado a Eu todos. gostaria só de fazer um complemento que eu não fiz aqui, até a pergunta que o vice-presidente dessa casa entenda a preocupação dele. Eu, no meu ponto de vista, a questão que é jurídica, né, em latim, né, doutor? Interna corporis, né? Nenhum poder pode interferir nos atos internos do outro. Eu vejo que nós temos que, né, ter as nossas atribuições, né, as nossas iniciativas, né? Então, nós, por nós mesmos, nós temos que lutar, nesse caso, nessa interpretação, né? Se a gente está escolhendo um assessor com ensino médio ou com ensino superior, e se a lei nos dá essa prerrogativa, nós estamos criando essa lei aqui, né? Então, a gente entende que não há essa intervenção externa por outro órgão em assuntos internos do Legislativo. Seria a minha interpretação. Ainda em discussão, senhor presidente? Eu acho, né, bem importante essa formação superior dos nossos assessores, porém, como o presidente bem colocou, cabe a cada vereador, né, na hora de escolher seu assessor, optar por escolher um assessor com um nível superior ou não. Porém, a preocupação que eu tenho é a mesma que o nosso colega Matheus, né, explanou aí. Se há uma recomendação do Ministério Público, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de não sofrer nenhuma sanção, né, aprovando esse projeto, né? Então, se não houver nenhuma situação quanto a isso daí, né, o projeto aí fica depois a critério de cada vereador na escolha do seu assessor. Só uma coisa que eu esqueci de falar também, o que fica muito difícil nessa questão do assessor seria perfeito se cada vereador tivesse um assessor jurídico. Mas a gente sabe que um advogado formado em direito, que tem OAB, não vai querer receber um salário de assessor aqui na Câmara, até porque eu convidei já advogado para vir me assessorar, por exemplo, eles não aceitam, porque vai diminuir uma pessoa que estuda 5 anos, passa no OAB, vai vir receber um salário de um assessor, fica meio complicado. E daí, só para completar, um vereador hoje, com essa questão do curso superior, fica muito mais difícil, mais complexo a escolha do seu assessor. Então, como o assessor é um cargo individual de confiança, por isso que eu acho que, analisando essa questão jurídica, eu acho que seria interessante o vereador poder escolher, mas se o Ministério Público fosse pegar no pé, eu não gostaria de ter um problema administrativo, assim, uma sanção até para o próprio presidente, porque não seria para nós. A gente sabe que todos os assessores aqui são do presidente da casa. Então, se o procurador pudesse ajudar o presidente. Senhor presidente, eu só quero endossar o pedido do vereador Matheus sobre esse parecer jurídico, sobre que não vai bater na trave nessa questão, porque exatamente existe, bem lembrado, a recomendação do Ministério Público sobre essa questão. A minha preocupação é exatamente isso, cada um escolhe o assessor que quer mesmo, porém, já fiz a minha defesa em relação ao que eu acho, porém, existe essa preocupação e nada como um parecer jurídico para nos calçar dessa decisão de ser a favor ou não, porque existe uma recomendação que cargo de assessor de vereador teria que ter 3º grau. Pedi para o doutor dar uma fundamentação. Se nesse mandato não houve nenhum TAC, nenhum termo de ajuste de conduta com relação a essa situação, acredito que no próximo mandato, se de repente houver alguma interferência do Ministério Público, cabe ao presidente defender, né, as questões da Casa Legislativa, no que cabe, como muito bem falou o vereador Matheus, o vice-presidente dessa casa. Como é que você vai conseguir trazer, né, aquilo que eu disse, uma pessoa com conhecimento jurídico para trabalhar aqui, batendo ponto das 9 horas da manhã até meio-dia, da 1h30 até as 5h30 da tarde, até 5 horas da tarde, quer dizer, 8 horas por dia, com um salário bem aquém daquilo que ele, né, aos 5 anos da vida dele, lutou
para almejar, né, o reconhecimento, principalmente da questão salarial, do qual é merecedor, né? Então, é isso aí, basicamente seria isso. Vamos pedir, então, para o doutor Wellington, para que ele faça uma explanação no qual foi solicitado pelos senhores vereadores. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Perdão, doutor, eu não vou suspender a sessão para que ela fique registrada. Pode registrar, pode filmar. Entendi teu questionamento em relação à preocupação. Realmente, tem uma recomendação administrativa. Eu não vou me recordar bem a data, mas se eu não me engano é de 2016. Já faz um tempo que foi recomendado aqui à Câmara. 2020. Bom, depois a gente dá uma olhadinha ali nos arquivos, mas se eu não me engano é mais antiga. Foi até na presidência do seu pai que foi feito lá, eu acompanhei isso daí. Nós não tínhamos, na época, assessores, e numa luta, na tentativa de reverter essa situação, junto com o Ministério Público, que estava participando dessa alteração, eles fizeram essa recomendação. Tá, vamos lá. Em relação à obrigatoriedade nossa, em relação a essa recomendação. O próprio nome já diz, é uma recomendação. Então, ele recomenda que a gente coloque ensino superior para o cargo de assessor parlamentar, mais ou menos na linha do que o William estava falando, que no entendimento do Ministério Público, o assessor tem que entender mais que o vereador, tendo as razões dele lá. O que diz a lei? Em relação à lei, o cargo de assessor parlamentar ele é um cargo comissionado e o critério de escolha e nomeação é a confiança. Isso está na doutrina jurídica, em todos os livros de direito que vocês forem ver, é mais ou menos isso. Então, o vereador ele pode nomear e exonerar livremente esse assessor mediante o critério confiança. Pode ser chamado de cargo comissionado ou cargo de confiança. Então, na nossa lei municipal ou qualquer regra interna aqui da Câmara ou lei federal, estadual, não existe uma restrição em relação à escolaridade desse assessor parlamentar. É recomendável, até já faço aqui, que essa pessoa tenha pelo menos ensino médio, né, para poder debater os assuntos aqui que não são nada simples, a gente sabe disso. Precisa ter uma interpretação de texto boa, precisa saber fazer uma pesquisa boa na internet, né? Então, em relação à capacidade, eu já não posso julgar se uma pessoa que tem ensino médio, né, teria competência ou não, né? Isso poderia variar demais, até uma pessoa que tem ensino médio poderia até ser melhor que um assessor que tem ensino superior, mas o que importa para a gente é que o critério de nomeação e exoneração é a confiança, tá joia? A recomendação, ela recomenda, né, pela própria palavra, que a gente tenha assim, mas não nos obriga, né? É lógico que o Ministério Público, se ele entender pertinente, que eu acho improvável, mas pode também, querer entrar com uma ação para regularizar isso, não para penalizar vocês, porque vocês estão fazendo uma alteração administrativa interna corporis da Câmara, né? Então, o Judiciário, o Ministério Público, eles são aplicadores da lei e fiscalizadores, mas eles não podem impor algumas regras nossas, né, pelo princípio da separação de poderes. Tá joia? Seria diferente se nós tivéssemos um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que é como se fosse um contrato entre o Ministério Público e alguma entidade pública, quando é constatado em alguma notícia de fato ou investigação que existe alguma irregularidade, seja administrativa, contratual, seja lá o que for. Então, quando tem uma irregularidade de fato que afronte a lei, é possível fazer esse termo de ajuste de conduta para que se evite uma ação judicial que é morosa, complicada, desgastante, né? Que é como se fosse um acordo. No nosso caso, a gente não tem um TAC, a gente tem uma recomendação administrativa. Então, a gente atendeu, na época, a recomendação, agora não vou lembrar se foi junto com o outro presidente da casa, mas foi de bom gosto na época, né? Então, mas não cria uma obrigatoriedade disso se manter, né? Vocês têm a liberdade, no meu entendimento, de que vocês podem fazer o melhor ajuste. E assim como o presidente falou também, caso o vereador ache que tenha que ser um assessor com ensino superior, ele tem total liberdade de nomear esse assessor, porque essa alteração ela só está colocando um requisito mínimo, né? Não está enquadrando que tem que ser uma pessoa que tem escolaridade de ensino médio. Pode ser ensino superior, pode ser até uma pessoa que tenha doutorado, se vocês quiserem. Mas seria mais ou menos isso. E penalidade, assim, não é automática, não vejo maiores problemas, sendo que vocês estão mexendo na estrutura administrativa da Câmara, não estou fazendo nada contra a lei. E se você pegar os municípios vizinhos,
Eu, particularmente, já trabalhei em alguns, né, já rodei o Paraná e aqui é o único lugar que tem, que eu, pelo menos, conheço, né, ensino superior. Talvez Curitiba, ali, alguma coisa assim. Eu quero agradecer só a explicação do doutor. E, como bem explicado por ele, eu acho que essa questão do assessor tem que ser individual do vereador. Então, ele querendo escolher concurso, no mínimo médio que seja, ou superior, ele pode escolher quem ele quiser, porque a gente sabe que nessa questão política, até na vida pessoal da gente, a gente tem que estar rodeado de pessoas de confiança, principalmente, que a gente pode contar e que possam dar um auxílio, um suporte ali para o vereador, para que ele possa fazer o trabalho dele bem feito. Então, eu vou a favor desse projeto, bem confiante do meu voto, e agradecer ao doutor de novo. Obrigado. Bom, após discutido, agradecemos ao parecer do Dr. Wellington e aquilo que foi, né, debatido aqui, né? Questão de interpretação, como falou também o vice-presidente dessa casa, não é um termo de ajuste de conduta, é uma recomendação. Tem a questão do interna corpus, como o doutor falou, né? A própria Constituição nossa, ela define, né, o nosso regime, que são 3 órgãos, né, independentes, mas harmônicos entre si, e é dessa forma que nós teremos que trabalhar e defender, né, a nossa entidade, né. Então, eu coloco em discussão, já foi discutido pelos senhores vereadores, eu coloco em primeira votação, vereadores que tiverem por sua aprovação, permaneçam como estão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou para o presidente? Na hora do empate, o presidente desempata. Então, eu vou permanecer sentado, porque eu sou favorável a essa mudança de nomenclatura. Aí fica dessa forma, né, a critério dos próximos vereadores, e aqui quero enaltecer até a presença de 2 futuros vereadores, do Vinícius, né, com a sua tia, nossa querida diretora Graciane, nosso irmão Rodrigão, que se faz presente, seja bem-vindo, vá se adaptando, meu amigo. Quero agradecer também a presença do nosso querido doutor Giovanni, obrigado pela presença. E aos demais, né, aos saudá-los, eu estendo a presença de todos. Nosso historiador também aqui, Rafael por mim. Senhor presidente? Oi. Dando um seguimento, ainda temos mais um projeto. Primeira discussão e votação, projeto de lei número 35, de 2024, de autoria da vereadora Juliana, que tem por ementa: estabelece no âmbito do município de Aguaraíva sanções, penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais. Temos o parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, o parecer favorável também da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Com os 2 pareceres favoráveis, o qual foi feita a leitura para o secretário, coloco em votação única o parecer das comissões, não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o referido projeto, de autoria da vereadora Juliana. Não havendo vereador que queira discuti-lo, eu coloco em primeira votação. Não havendo manifesto contrário por parte dos senhores vereadores, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Perdão. Eu fiz o protocolo de um projeto ontem e acabou não entrando para a leitura. Queria pedir autorização do plenário para que fosse feita a leitura hoje, se possível. Eu vou solicitar do secretário, então, para que faça a leitura, a pedido do novo vereador. Gabinete do vereador Samuel da Silva. Projeto de lei número 36, de 2024, com a ementa: institui a prorrogação da licença maternidade à servidora pública desse município e dá outras providências. Esse projeto ele está entrando, então, nos documentos de correspondência recebida, só para efeito de leitura mesmo, no qual não foi feito. Tinha entrado, né? Então, em solicitação ao vereador, e não havendo objeção por parte dos senhores vereadores, o secretário fez a leitura. Solicito agora do secretário
nas explicações pessoais, se há vereador inscrito. Não temos vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito, agradeço a presença dos nobres colegas dessa casa, do público aqui presente, dos futuros vereadores, dos nossos queridos ouvintes da Rádio Jaguareíba. Ao encerrar essa sessão, marcamos a realização da próxima para 12 de novembro de 2024, às 18 horas, neste mesmo recinto. Uma boa noite abençoada a todos.